Sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Jesus e do Espírito Santo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, dê o like, comente, interaja no canal. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E vamos ao momento da Palavra de Deus. Na mensagem do Senhor, queridos, eu senti no meu coração de falar, inspirada pelo Espírito Santo, sobre Josué, sobre o inimigo sujar as nossas vestes. Eu tive uma experiência com o Senhor, e nessa experiência eu me vi diante do Senhor com as minhas vestes sujas. Estava assim uma cor champanhe, mas mais um pouco escura assim, champanhe. Não eram brancas. E o inimigo assim, do meu lado direito mesmo, e olha que eu nem tinha me tocado nesta palavra, no meu lado direito, e ele me acusava, com as vestes sujas. O Senhor levantava sua mão e disse: não, ela é minha, glória ao nome santo do Senhor, que Ele me escolheu para ser um instrumento da sua mão. Anai Seremedé, a menor da casinha da casa do Senhor, a mais fraca, aquela que muitas vezes ninguém dá valor, mas o Senhor olhou para mim com um olhar de misericórdia. O Senhor olhou para mim com um olhar de misericórdia e teve compaixão da minha alma. O Senhor me escolheu, me deu essa honra, esse privilégio de estar aqui anunciando a palavra do Senhor. Glória a Deus. E baseado nessa visão que eu tive também, e não só nessa visão que eu tive hoje, quero contar algo que hoje, antes de ler a palavra do Senhor, eu estava indo para o trabalho e coloquei uma mensagem de um ancião que é da congregação. O nome dele primeiro é irmão, eu acho que é Isaac, não tenho bem certeza, mas eu gosto muito das mensagens. Ele é lá do Brás, em São Paulo, e olha, queridos, essa mensagem falou meu coração. Eu fui chorando daqui lá, e olha que são 7 quilômetros. Fui chorando daqui lá, na volta ali, vou ouvir de novo. Coloquei de novo, vim chorando e falando em mistério com Deus. Deus falou na minha alma e Deus falou sobre esta mensagem aqui. Por isso que eu resolvi trazer e compartilhar com vocês. Glória a Deus. Quando o Senhor nos escolhe, não tem para Satanás, não tem. Satanás, ele tenta sujar as nossas vestes, ele tenta colocar pratos para ver se nós comemos, sujamos nossas vestes. Queridos, vamos nos reservar para o nosso Deus, vamos ser uma noiva pura. Olha lá, vamos ler a palavra do Senhor. As vestes, está lá no livro de Zacarias 3:3. Zacarias 3, 3:3, mas vamos ler do primeiro. Zacarias 3 primeiro. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Quem que estava tendo esta visão? O próprio Zacarias. Ele estava tendo essa visão e começou a relatar, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Olha só, a ousadia do bicho. Satanás, ele quer manchar nossas vestes,
e ainda quer nos acusar. Olha só. O 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, que é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Disse eu, quer dizer, Zacarias estava vendo essa visão, e ele entrava na visão, né? Como ele estava vendo, estava ali, é real. Ele falou: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E vestiram das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observar as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre os que aqui estão. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens simbólicos. Eis que farei vir o meu servo, o renovo de quem que o Senhor estava falando. O meu servo, o renovo. O Senhor Deus estava falando do Senhor Jesus. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Que coisa mais linda! Olha o que Deus falou para Josué. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observardes a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre os que aqui estão. Glória a Deus! O Senhor mandando nós observar os caminhos dele. Vamos observar os caminhos dele. Vamos melhorar os nossos caminhos. Nessa mensagem que eu escutei também, falava sobre o Senhor habitar dentro de nós, o Espírito do Senhor. Se o Espírito de Deus não habitar dentro de nós, nós não seremos conhecidos pelo Senhor. Por isso que ele vai falar: apartai-vos de mim, todos vós, que eu não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Vamos nos separar, vamos separar deste mundo. Não podemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Vamos amar ao Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos amar o nosso próximo? É difícil, mas este amor que sai de dentro de nós, às vezes, para com o nosso semelhante, não é o nosso amor, porque nós não temos amor nenhum, às vezes nem nós mesmos, mas este amor que nós sentimos, muitas vezes que flui, é o próprio Senhor, porque Ele está dentro de nós, é o sentimento que sai do coração dEle, é um sentimento puro, um sentimento maravilhoso, um sentimento forte, um sentimento inexplicável. Não tem como eu explicar como é lindo, como é grande o amor do nosso Deus. Então, queridos, olha aí, ó. Vamos estar vigiando, porque o adversário, ele é astuto.
Veja só, ele vai lá diante de Deus no céu, ele vai. A palavra de Deus fala que é o segundo lugar já que eu vi falar, que eu li mesmo, é o segundo lugar que fala que Satanás vai diante de Deus. Aqui nessa visão sobre Josué e também quando ele foi acusar Jó. Ele foi diante do Senhor. Ele fez comigo, queridos. Ele fez comigo, levou-me diante do Senhor e mostrou minhas vestes. Oh, glória! Mostrou minhas vestes que estavam sujas, mas o Senhor disse, não, ela é minha. Halai xeré, mandalai, candalabachui. Por isso que eu falo do amor do Senhor. Por isso que eu louvo o nome do Senhor. Por isso que eu engrandeço o nome do Senhor. Por isso que eu dou glória ao nome dEle. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Queridos, é só Ele para nos guardar. Enquanto nós estamos aqui neste mundo cheio de pecado, cheio de sujeira, Ele vem para tentar nos sujar. Ele vem, coloca pratos para ver se nós deixamos do Senhor Jesus. Amados, eu não faço mais o que eu quero. Graças a Deus o Senhor tem direcionado a minha vida. Muitas vezes eu penso, vou fazer assim, assim, assado. O Senhor não deixa. Então, amados, eu me rendo diante da vontade do Senhor, chorando lá e falando em mistério com Deus. Eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Se for para me te servir, então, supra as minhas necessidades, porque não é fácil, às vezes a gente está sozinha e não ter alguém para ajudar. Sustentar a casa é tipo um esposo, né? Mas o Senhor, Ele tem me separado para Ele. E eu disse, Senhor, então se Tu me queres, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu me rendo diante da Tua vontade. O Senhor quer me usar, Ele vai me usar. É uma honra para mim. É uma honra para o homem e para a mulher que se separa para o Senhor, que se separa deste mundo, que não olha para o pecado, os pratos que Satanás coloca para nós se sujar. É isto. Tem vindo pratos? Tem vindo pratos. Mas eu não vou trocar o meu Jesus por nada, não. Não vou trocar o meu Jesus por nada. Estou servindo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu quero aprender mais a se chegar ao Senhor. A palavra do Senhor diz, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Se eu não se chegar, o Senhor, Ele tem educação, Ele fica ali, na dele, né? Mas nós temos que, se chegar, buscar através da oração, através do jejum, através da humilhação, ter intimidade com o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, amém? Se você ouviu este vídeo e sentiu no teu coração o desejo de fazer um concerto com o Senhor, aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador, ore assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida e sela com teu sangue. Senhor Jesus, me ajuda a perseverar. Troca as minhas vestes, Senhor. Me ajuda, Senhor Jesus, vencer todos os pratos que o inimigo coloca diante de mim para que eu venha me sujar as minhas vestes, meu Deus. Tenha misericórdia de mim
Me ajuda, Senhor, a resistir ao diabo para que ele fuja de mim, Senhor. Fica comigo. Confirma, Pai, grandes vitórias, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, fique firme na presença do Senhor e o Espírito Santo vai exaltar a tua vida. Amados, quero indicar o canal Vivendo Depois da Morte com o nosso irmão Luiz Carlos Aquino. Vai lá, curta, compartilha, interage, comenta, se inscreva no canal, dê o like, não esqueça de dar o like nos nossos vídeos, amados, seria muito importante dar o like, comentar. Deus abençoe, peça oração no canal do irmão Aquino lá, que ele dá toda atenção, ele é uma bênção, tem sido bênção na minha vida e vai ser na vida de vocês também. Um abraço, irmão Aquino, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor.